Olá, meus queridos, tudo bem? Sou o professor Alessandro, estou aqui no canal dos Concurseiros para trabalhar com vocês a história do índio em Sergipe. Eu quero que vocês me acompanhem porque vamos fazer uma grande viagem, remontando a história, remontando tudo o que foi construído pelo processo da antropologia do índio sergipano. Acompanhe, por favor, aqui na tela a história desse índio, a história desse nativo, na qual foi julgado, na qual foi muito prejudicado na historiografia brasileira e também na historiografia sergipana. Olha o que acontece aqui. Eu coloquei para vocês, pegando a ideia da pré-história em Sergipe, para chegarmos à ideia da ideologia indígena, do processo da conjuntura da construção indígena aqui no estado de Sergipe. O índio, ele é um processo de uma conjuntura grande, grandiosa em tempo. Como você falou aqui? O que é que acontece aqui? A arqueologia vem mostrar a origem do índio sergipano. A arqueologia vem mostrar o processo de como esse índio se construiu no contexto histórico sergipano, desde a época antes de Cristóvão Colombo, da época desde Cabral, aqui nas Américas. Pegando aqui a ideia do século XIX, como assim? O índio passa a ser estudado como elemento primordial da história a partir da ciência história que vai ser idealizada ali no século XIX. Nós temos alguns polos econômicos importantes e alguns polos arqueológicos extremamente importantes para deslumbrar, para nos aprofundar na história e na historiografia desse índio aqui. O que é que acontece aqui? Nós temos Canidé, Cristinápolis, Santo Amaro, Divina Pastora, Lagarto, Frei Paulo, entre tantos outros municípios que são primordiais para entendermos a conjuntura nessa construção histórica aqui. As principais tribos indígenas. E agora sim, adentrando a partir de conjuntura de uma tribo indígena, desse conjunto de formação. Como é que eles se formam? Como eles se subdividem, né, numa formação cultural, numa formação de povo, de comunidade? Nós temos aqui alguns grupos importantes na nossa tribo indígena aqui em Sergipe. Nós temos o Tupi, os Gés, Narauquê e os Caribe. Esses 4 grupos são extremamente importantíssimos para que você entenda a formação e a ideia da tribo sergipana, da conjuntura do povo indígena em Sergipe. Mas o que nos interessa para aprofundarmos em nossa prova são esses 2 grupos aqui, os Gés e os Tupi. Os Gés habitavam os sertões e os Tupis o litoral de Sergipe, né? Esses Tupis ganharão grande destaque por conta do nosso tipo de colonização. Todos nós sabemos que a colonização do Brasil começa pelo litoral. Automaticamente, o primeiro contato que o povo europeu teve no nosso território com as primeiras tribos indígenas foi justamente com as tribos tupis, que é o que nós vamos nos aprofundar. Dessa tribo tupi, nós temos uma outra subdivisão extremamente importante, que é os tupinambás, os caetés, tupiniquins e tupinauês. Essas 4 subdivisões. Os índios eram formados em núcleos, eles eram formados em grandes núcleos, né? Esses núcleos se subdividiam em nosso território. E esses núcleos tinham hábitos e, às vezes, geralmente eram rivais entre si. Falavam a mesma língua, alguns falavam a mesma língua, tinham o mesmo meio de comunicação, porém, nós vamos se atentar a um elemento importantíssimo na construção do índio, que é o quê? A guerra. E daqui a pouco nós vamos entender por que a guerra foi primordial na construção cultural e social dessas tribos indígenas aqui no nosso território. Quando nós falamos de tribo indígena aqui em Sergipe, nós não podemos nos distanciar do que ocorre no restante do Nordeste. Especificamente, o que acontece aqui acontece no restante de todo o litoral brasileiro, na formação do Brasil colonial, na construção de uma identidade nacional Brasil. Vamos aqui comigo. Tupi e Macro-Gê, né? Esses 2 grupos importantes na construção da cultura indígena, nós vamos subdividir aqui em nosso estado de Sergipe. Repare como eles são muito bem organizados. E isso prova que em toda a região de Sergipe já existiu tribos indígenas. Em todas as regiões de Sergipe já ocorreram organizações tribais indígenas, né? Ou aldeamentos indígenas, que nós vamos ver também daqui a pouco. Nós temos aqui os Chocós, né? E aqui esses Chocós, se atente a isso aqui, porque eles existem até hoje, estão lá na Ilha de São Pedro. Nós vamos ver daqui a pouco, lá no município de Porto da Folha, no sertão sergipano, né? Os Aramurus,
Carapotós, Caxogó e Natu. Todas essas denominações, todas essas comunidades indígenas habitavam as margens do Rio São Francisco. Quando os colonizadores aqui chegam, desbravam o Rio São Francisco, eles já se encontraram com comunidades organizadas, que já usavam do rio para o seu sustento, que já tinham uma mobilidade, uma organização e um conhecimento com aquele território, com o meio ambiente. Outros grupos importantes que aí já vão magiar, né, o interior, que estão os Tupinambás, Caetés e Boimés, na região litorânea, que é aqui a nossa parte, Aracaju principalmente, o Vale do Cotinguiba, que vem abrangendo Santo Amaro, Rosário, Maruim, enfim, essa região Laranjeiras, a região do litoral sergipano, aracajuano aqui. A questão do Quiriris ou Cariris, vem aí centro-sul, a questão mais voltada para o Rio Real ali, a questão de Estância, Indiaroba, essa região, e é interessante que vocês podem observar aqui uma igualdade entre eles. O que seria isso? Todas essas tribos, elas sempre se desenvolvem à margem de um rio. O rio é a fonte produtiva. Se na pré-história eles eram caçadores-coletores, quando o homem índio se torna sedentário, quando o homem pré-histórico se torna sedentário, ele vai observar e vai entender que as margens dos rios são locais propícios e adequados para a sua sobrevivência. É essa a ideia de construção. Por isso que grandes tribos indígenas aqui em Sergipe, elas vão magiar e vão se desenvolver justamente próximas aos rios. Os líderes mais importantes, e aqui é uma questão de prova importantíssima. Por quê? Dentro desse contexto, o elaborador da prova pode estar colocando a tribo ao cacique, ligando o líder à região que ele denominou, que ele dominou naquele contexto como líder. Nós temos Baopeba, repare só, ele é popularmente conhecido como cacique Serigi, o cacique mais importante da história do índio em Sergipe. Mas a prova pode vir colocando o nome indígena dele, o outro sobrenome dele, que é Baopeba, certo? Se vier na prova para vocês, Baopeba ou Serigi, é a mesma denominação, está falando da mesma figura simbólica do cacique. Cacique Aperipê, uma palavra muito comum aqui nos nossos arredores de Aracaju, Surubi, Siriri e Japaratuba, inclusive as regiões na qual esses índios moravam e dominaram, ganharam os seus nomes. Por exemplo, o município de Siriri, o município de Japaratuba, por exemplo, né, vai ganhar essas dominações aí. Além de outro cacique importante, que foi o cacique Pacatuba, o município de Pacatuba, no nosso litoral norte aqui do nosso estado, certo? Então, repare só, se atentem às tribos e às regiões na qual elas habitaram. Isso é muito importante para que vocês entendam, para se situarem geograficamente no ambiente. Outro fator importante é vocês se ligarem o índio, o líder, à região. O líder, a tribo. Isso é de suma importância. Pode até ser um decoreba, mas é um decoreba importantíssimo. Vai livrar você de um erro na prova. Então sempre ligue a tribo à sua região, a região ao líder, ou vice-versa. Esse triângulo amoroso aí. Vocês vão entender rapidamente e vão compreender muito bem como isso se constrói. Certo, pessoal? Prosseguindo aqui, nós temos aqui uma representatividade de como esses índios viviam, né, em suas comunidades. A vestimenta, os hábitos, isso é coisa que nós aprendemos na escola, né? O índio pinta seu corpo, usa elementos da natureza, indumentárias, para se colocar como um representante daquele bioma, da natureza e do ambiente que ele ocupa, né? Onde é que esses índios moravam propriamente? Nós moramos em casas, apartamentos no mundo contemporâneo. Esses índios moravam em ocas ou malocas. São duas denominações muito bem utilizadas em prova. E vocês não podem errar. Ocas ou malocas eram as moradias indígenas. Geralmente essas ocas ou malocas, ela tinha uma circunferência de 360 graus, onde não havia parede subdividindo dentro dessa oca ou maloca, onde todo mundo repartia o mesmo ambiente. Era uma ideia de comunidade coletiva. Ninguém era mais ou menos que ninguém. Essa ideia de organização chocou o colonizador. Então, quando eles chegam aqui
e observam essa forma de comunicação e essa forma de desenvolvimento social e cultural, eles vão ficar bestificados, principalmente, primeiro, pela cor, pela altura, que índio não é alto, pela tonalidade da ideia das etnias, os traços de um oriental com cabelo liso, mas com a cor escura, a forma de se vestir, ou então até a forma de não se vestir. Isso foi um choque cultural. Como da mesma forma, o europeu, o índio enxerga o europeu como uma coisa extremamente diferente, estranha. A ideia do contato, né? A ideia do contato antropológico. Culturas se encontram, mas não se entendem. Há uma discrepância muito grande entre eles. Mas, além disso tudo, nessa questão de encontro e de moradia, nós temos aqui um fator extremamente importante. Porque o índio sergipano e o índio do litoral brasileiro, ele tinha a guerra como uma divindade. Ele tinha a guerra como um ritual religioso. Eles praticavam guerra não porque eles queriam, mas porque a guerra denominava uma luta de uma tribo dos deuses. Então a luta, a guerra, era um ritual simbólico e um ritual religioso na cultura desses povos indígenas sergipanos. Tinha uma divisão de tarefas por sexo, claro, né? As mulheres, cabia a mulher tomar conta dos filhos, a mulher cuidar, sim, da agricultura, a produção de alimentos era feita pela mulher, o artesanato era feito pela mulher, enquanto o homem cabia proteger. O homem era o guerreiro que protegia a tribo, o homem iria caçar, o homem iria pescar e trazer esse alimento. O homem era o lutador, o símbolo do Deus forte. Então o homem protegia a tribo, caçava e coletava alimentos. A mulher fazia a produção da agricultura, cuidava da família e dos filhos. Essa era a ideia da divisão de trabalho e de tarefas dos índios aqui em Sergipe. E é claro, eles eram politeístas, acreditavam em elementos da natureza. Isso é muito comum até os dias atuais. A natureza é uma divindade para qualquer tipo de nativo, porque é da natureza que eles acreditavam, terá o seu sustento. E se é da natureza que vem o seu sustento, automaticamente a natureza, sim, é uma divindade. Beleza, pessoas? Onde viviam? Vamos usar o termo aldeia e aldeamento. A moradia, oca ou maloca. A região, nós chamamos de aldeia e aldeamento. Não errem isso. A residência, oca ou maloca. A região na qual eles ocupavam, eles chamavam de aldeia e aldeamento, mas com significados diferentes. A aldeia é o local micro, né? É o local micro no qual as tribos ali estão, a tribo está ali reunida em algumas ocas e malocas. O aldeamento já está ligado à questão religiosa no processo de colonização jesuítica aqui no Brasil. Aldeamento é quando havia a presença, né, da religiosidade, dos padres jesuítas que aqui colonizavam os índios, catequizavam os índios. Então, a aldeia vem a ideia da tribo, da cultura indígena permanente. Ali, o aldeamento já está vinculado ao processo de colonização. Havia ali uma questão de interesse português em colonizar, em administrar o índio, não só territorialmente, mas culturalmente. O dominador precisava dominar a cultura indígena também culturalmente, impor sua cultura, seus hábitos, principalmente a sua fé, em relação à fé, àqueles que lhe diziam que não tinham fé em Deus, certo? Então, isso foi uma ideia chamada ideia consciente. Por que, professor, ideia consciente? Porque os núcleos de aldeamento eram justamente aceitos em muitos momentos, ou na maioria dos momentos, pelas tribos, que aceitavam a catequização, que aceitavam a nova cultura dos novos povos, né? Porque aqui o Brasil era chamado de Novo Mundo, por aqueles que aqui nos colonizaram. Pois bem, o Tupinambá, especificamente, que praticava guerra, e ele, nesse ato de capturar, né, durante a guerra, eles praticavam o que nós chamamos de antropofagia. Professor, antropofagia nada mais é do que alimentar-se de carne humana. Mas alimentar-se de carne humana, isso, para qualquer aluno de sexto ano fundamental, eles ficam horrorizados. Sério? Que os índios comiam pessoas? Comiam, sim. Mas o ritual de antropofagia nada mais é do que um ritual religioso, sempre vinculado à guerra.
quando um guerreiro era capturado por uma tribo, o corpo desse guerreiro, esse guerreiro era levado para a tribo que foi a vencedora. Esse guerreiro passava por um ritual de purificação. Ele seria morto e o seu corpo seria subdividido para a alimentação daquela tribo ali. Só nesse ritual, porque eles acreditavam fiamente que ao comer da carne daquele guerreiro, eles poderiam adquirir para eles a energia, a força e a sabedoria daquele guerreiro. Era um ritual extremamente simbólico. Não era o cardápio principal da casa, da tribo. Era o cardápio religioso e só em momentos de guerra. A antropofagia ocorreu sim aqui no litoral de Sergipe e aqui em Sergipe. Por isso que o colonizador português ficou horrorizado e destruiu as tribos indígenas. A guerra, ela tinha uma ideia de vingança, né? Quando algum guerreiro morria, sua alma virava uma divindade na natureza. Então a vingança era uma ideia muito importante nesse processo. As tribos, elas tinham tatuagens. Cada índio tinha uma tatuagem, cada tribo era significada, ela tinha uma identidade. A tatuagem, o desenho de cada tribo estava vinculado à ideia de sua identidade. Se eu tenho uma tatuagem com um formato, eu sou de tal tribo. E é assim que eles se identificavam. Porque fisicamente eles eram praticamente todos iguais, mas era a forma de se vestir, a forma da pintura do corpo que diferenciava um índio do outro. Essa era uma característica bem importante. Você vai ver isso aqui na obra O Índio em Sergipe, de 90, na página 106. A nossa fonte aí para que vocês pesquisem mais sobre a ideia da antropofagia dentro do contexto do índio aqui em Sergipe. Certo? Apesar de viver em situações de dominações impostas pelos colonizadores, o índio fazia o quê? Repare que aspectos importantes. Sabemos que ele foi subjugado, foi dominado pelos franceses, fizeram acordos econômicos. O índio em Sergipe, no litoral brasileiro de modo geral, os franceses não vieram colonizar o Brasil, vieram fazer acordo. Mas os índios, assim, apesar de viver uma situação de dominação, eles tinham como características a exploração de sua mão de obra, o pau-brasil como um elemento primordial e pioneiro no processo econômico brasileiro, a exploração do pau-brasil. Então o índio trabalhava para o prestígio, para a necessidade, para atender a necessidade econômica do nosso colonizador. A violência portuguesa em relação ao índio, já a França faz negócio, promove escambo, troca de mercadorias com esses índios aqui em Sergipe. A aculturação, a imposição de uma cultura sobre a outra, né? Há também essa mistura que houve na cultura europeia também com a ideia da miscigenação entre o índio, o branco e o negro. Também houve essa questão aqui no nosso território. É tanto que os chocós de Porto da Folha, eles são geralmente muito bem misturados, uma cor mais escura, mas com cabelo liso, né? A desorganização da base social. Foram vistos como sujeitos capazes de resistir fisicamente, culturalmente, às investidas externas. O índio, por si só, ele sofreu sua opressão cultural, ele sofreu a sua designação cultural, porém, eles vão manter de uma certa maneira, vão resistir de uma certa maneira à sua formação cultural, à sua formação social, política, né, nesse processo histórico de Sergipe. O índio, ele vai permanecer vivo, não na memória, mas ainda como um membro constante e presente na cultura sergipana, certo? Como aquele que promoveu e construiu o nosso território. A tribo Chocó. Peguei ela aqui como exemplo primordial e importantíssimo, a tribo Chocó.